Greetings, friends. Saudações, amigos! No livro O Grande Conflito, nós vimos como Deus levanta pessoas fiéis para apresentar sua verdade e realizar o que ficou conhecido como a Reforma Protestante. À medida que continuamos nossa jornada pelo livro maravilhoso O Grande Conflito, eu encorajo, se ainda não fez, a baixar uma cópia hoje em greatcontroversyproject.org. A palavra de Deus foi o forte alicerce sobre o qual a reforma foi construída, e à medida que homens corajosos traduziam a Bíblia para as línguas comuns do povo, às vezes, à custa de suas vidas, a palavra se espalhava rapidamente, e os olhos de mais e mais pessoas se abriam, e corações eram aquecidos ao aceitarem a bela verdade revelada nas Escrituras. Com o passar do tempo, o movimento protestante se espalhou pela Europa e, apesar da perseguição, continuou a crescer. Em algumas nações, a luz da verdade bíblica brilhou de forma intensa e as pessoas a aceitaram com alegria. Em outras, onde a luz quase se extinguiu, o povo foi deixado na escuridão. Nós lemos no livro O Grande Conflito o seguinte: esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão da Escritura por parte de Roma. Infelizmente, a Igreja Romana, que foi construída sobre a tradição humana e ganhou a salvação pelas obras, suprimiu as Escrituras por mais de 1000 anos. No final do século XVIII, os resultados dessa supressão foram claramente vistos nos terríveis eventos da Revolução Francesa. A supressão da Bíblia durante o período da supremacia papal foi predita por profetas. E em Apocalipse capítulo 11, versículos 2 a 11, nós lemos sobre os terríveis resultados escritos em linguagem simbólica. O anjo do Senhor disse o seguinte: por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Como devemos entender esta importante passagem da Bíblia? E por que é importante entendê-la? Em primeiro lugar, Deus nos deu a profecia bíblica para nos assegurar que Ele conhece o futuro e que podemos confiar em Sua palavra. Podemos ter certeza de que o que Ele diz que vai acontecer, acontece. A profecia bíblica provou ser verdadeira ao longo dos séculos. Ela não apenas nos adverte sobre as coisas que estão por vir, mas também nos dá esperança para o futuro e a certeza de que Deus estará ao nosso lado enquanto enfrentamos esse futuro. Então, como entendemos essa profecia no livro de Apocalipse? Estudamos-lo pouco a pouco, reconhecendo que está escrito em linguagem simbólica. Um importante princípio na compreensão das profecias de tempo é o princípio de ano, em que um dia do tempo profético significa um ano civil do tempo histórico. Esse é um princípio bíblico muito importante e, embora não tenhamos tempo para explicar totalmente isso no estudo, eu encorajo você a visitar o site mostrado aqui na parte inferior da tela para saber mais. Os períodos de tempo mencionados em Apocalipse 11, de 2 a 11, 42 meses e 1260 dias,
são os mesmos. Ambos representam o tempo em que o povo fiel de Deus sofreria a opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 depois de Cristo e terminaram, de acordo com a profecia, em 1798. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1798, o exército francês entrou em Roma e capturou o Papa Pio VI. Ele foi levado para a França, onde morreu no cativeiro em agosto de 1799. Embora um novo Papa tenha sido eleito, esse evento causou uma ferida mortal no papado, que mais tarde, segundo a profecia, seria curada. As duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11:3 e descritas mais adiante no verso 4 como duas oliveiras e dois castiçais representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambos defendem a lei de Deus e também são testemunhas do plano de salvação. Eles estão descritos no versículo 3 como vestidos de saco durante 1260 anos de supremacia papal, quando a igreja tentou suprimir o seu testemunho. Milhares de pessoas que seguiram a verdade bíblica foram caçadas, traídas, torturadas e martirizadas por sua fé. No entanto, mesmo durante tempos sombrios, Deus teve pessoas que continuaram a ser fiéis em compartilhar a palavra de Deus. O livro de Apocalipse dá advertências solenes àqueles que tentam mudar ou pisar na palavra de Deus. No capítulo 11, versículo 5, lemos que saiu fogo da boca das duas testemunhas de Deus. Isto é, o Antigo e o Novo Testamento. E no capítulo 22, versículos 18 e 19, lemos que qualquer um que tentar acrescentar ou tirar fora o que está escrito, receberá as pragas e será tirado do livro da vida. Ellen White escreve: essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Ela continua: todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. Ao longo da história, as Sagradas Escrituras foram atacadas de várias formas, inclusive sendo trancadas, queimadas, mal interpretadas, suprimidas ou ignoradas. No entanto, quando a palavra de Deus é desprezada, as consequências são horríveis. À medida que continuamos nossa jornada pelo grande conflito, veremos como a profecia de Apocalipse 11 foi exatamente cumprida de uma maneira muito impressionante e alarmante. Por isso, eu convido você a se juntar a nós novamente em nosso próximo vídeo. Vamos orar juntos agora mesmo. Pai Celestial, viemos a Ti para pedir que nos ajudes a entender de forma completa a profecia bíblica e perceber que Tu prevês exatamente o que aconteceria e que tens um plano em mente para o triunfo final da verdade bíblica e das preciosas mensagens dos três anjos. Agradecemos por tudo que o Senhor fez por meio daqueles que, ao longo dos séculos, permaneceram firmes ao lado da Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o mesmo hoje. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.